meu querido, fala minha querida, e no vídeo de hoje minhas previsões de conteúdos que cairão na prova de humanas do Enem de 2024. Se você ficar comigo aí até o final, vou te dar spoiler de várias questões. E não porque eu sou um mago, um bruxo, o Harry Potter do Enem, mas simplesmente porque eu vou te ensinar como é que você faz para entender que todo ano os conteúdos da prova de humanas do Enem se repetem. Então essas previsões, inclusive, eu não só vou mostrar a cobra morta, mas eu vou mostrar o pau que matou a cobra. Eu acho que o ditado é assim. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Como vocês sabem, na semana que vem eu vou abrir as matrículas para a turma de fevereiro e março da minha plataforma PRD. Se você quiser não só ter acesso aos conteúdos que mais caem, com aulas dinâmicas sobre as habilidades e competências que são cobradas na prova, mas também a todas as técnicas de interpretação da prova de humanas do Enem, clica aqui no primeiro link da descrição e faz a sua matrícula na lista de espera. Quem tiver cadastrado na lista de espera vai receber condições bem especiais para entrar nessa nova turma da plataforma Rafael Duarte, beleza? Bom, como vocês sabem, a gente está agora em fevereiro e não só o tempo da propaganda, mas também é o tempo da gente falar de previsões para como será a prova do Enem. Todos os professores, redação, linguagens, natureza e matemática, têm feito os seus vídeos de spoilers. E não é diferente aqui neste humilde canal para a prova de ciências humanas. Só que aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Ao invés de eu dizer que estou ouvindo vozes da minha cabeça, simplesmente aqui, ó, sussurrando no meu ouvido, como canta o seu Valença, eu vou te mostrar por que minhas previsões são embasadas e por que ano após ano essas questões de fato caem no Enem e caem muito no Enem. Inclusive eu vou pesquisar com você aqui, tá? Eu vou te levar para dentro do meu PC e eu vou te mostrar ano após ano que essas questões caem e caem à beça no Enem. E aí você vai entender no fim das contas, no final desse vídeo, qual que é o poder da abordagem por habilidades e por competências, que você pega a prova e transforma ela numa prova previsível. Não que eu seja, sei lá, a Márcia Sensitiva ou a mãe de Né, mas porque é fácil de prever, porque o Enem ele possui um edital. Dito tudo isso, agora sem enrolação, vem pra dentro do PC comigo, bora lá. Estamos aqui dentro do PC, eu tô com a matriz de referência do Enem aberta aqui, né, de ciências humanas, pra gente fazer as nossas previsões, tá? Do ponto de vista do conteúdo, primeira coisa que cai, e mano, assim, é muito forte, porque ela cai umas 2 vezes na prova de humanas do Enem, é uma habilidade que se repete ano após ano, é a habilidade em que você vai ser exigido de ler algum tipo de fonte documental. Cara, isso aqui é só treino, tá? Então, você não precisa se preocupar, de fato, em aprender sobre todas as fontes, não é uma fonte específica que cai, mas é uma habilidade realmente que é, como o próprio nome já diz, né, meramente interpretativa. Agora, do ponto de vista do conteúdo, o que cai muito na prova mesmo, tá? Nessa competência 1. Primeiro, uma questãozinha sobre memória, tá? Sobre memória. Sempre vai cair uma questão sobre memória. E aí, cara, sobre memória pode cair desde a dimensão afetiva. Então vai cair, por exemplo, aquela questão do bordado da avó numa dimensão mais afetiva. Ou numa dimensão mais técnica, que pode cair, por exemplo, como um determinado lugar, como uma determinada praça, um determinado sítio se torna o que a gente chama de um lugar de memória, né? Um lugar com muitos objetos que refletem uma determinada época, ainda uma determinada lembrança sobre o passado. Então, dominar o conceito de memória é fundamental, porque vai ter pelo menos uma questão aqui sobre memória. Um outro aspecto que vai cair na prova do Enem mesmo são as manifestações culturais. Rafael, como assim manifestação cultural? Cara, manifestação cultural é todo aquele tipo de manifestação que você tem, né, relativo à cultura de um determinado povo. No Enem, especificamente, caem manifestações culturais que possuem relação com alguns processos históricos importantes da sociedade brasileira. E eu posso te adiantar de fato. É aqui, por exemplo, onde a gente tem a maior influência sobre cultura afro-brasileira, porque essas manifestações culturais normalmente são manifestações culturais ligadas à cultura afro-brasileira. Então, quais tipos de manifestação caem?
Pode ser as mais manjadas, então carnaval, samba, né? E pode cair uma letra de música, por exemplo. Candomblé e umbanda, do ponto de vista religioso, que também são manifestações culturais. Ou podem cair manifestações mais desconhecidas. Por exemplo, já caiu a Festa do Rei do Congo, no interior da Bahia. Se for uma manifestação cultural desconhecida, você não precisa se preocupar, tá? Porque, na verdade, você só vai precisar construir a relação entre essa manifestação cultural e o processo histórico que ela diz respeito. E aí o texto mesmo da questão já vai te ajudar. Um outro conteúdo que vai cair certamente, que você vai precisar dominar, você vai ter uma ou duas, tá? Questões sobre patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo, né, que possui um determinado valor para uma determinada sociedade, um valor normalmente do ponto de vista da cultura ou da história, beleza? E aí no Enem você pode ter exemplos de questões, você até pode botar aí, se você botar no Google, inclusive, patrimônio cultural Enem, você vai ver que tem questões cujo gabarito são, de fato, patrimônio cultural, né? E aí ele vai cair em duas perspectivas, na perspectiva do patrimônio material ou do patrimônio imaterial, isso você precisa diferenciar o que é patrimônio material, o que é patrimônio imaterial. Às vezes o Enem ele vai pedir para você reconhecer se é um patrimônio material ou imaterial, às vezes vai pedir para você reconhecer se é um patrimônio, e às vezes vai, aí quando a questão é um pouquinho mais difícil, vai falar um pouquinho sobre preservação desse patrimônio também, tá? Que é um padrão muito, 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 muito comum. Descendo um pouquinho aqui para a competência 2, a gente pode ter a certeza de que você vai ter uma questãozinha sobre gráfico, e aí normalmente são duas questões, né? Uma questão que envolve gráfico, leitura de gráfico, e se não tiver uma questão que envolva leitura de gráfico, vai ter uma questão que tenha leitura de mapa. E em leitura de mapa, você tem que estar preparado para muitas coisas. Então, por exemplo, escala, né? Calcular a escala de um mapa, simplesmente ler o mapa de um ponto de vista das informações que ele possui, e no caso do gráfico, lógico, né? Aí depende muito, porque pode ser climograma, pode ser uma tabela, por exemplo, pode ser um gráfico de pizza, enfim. Só que, na prática, o que você vai precisar saber é que você vai ter que ser capaz de ler mapas, beleza? Isso é muito, muito, muito importante. E perceba que se eu continuar descendo aqui, eu posso seguir esse vídeo para sempre. Então, por exemplo, aqui na habilidade 12, eu posso te garantir que vai cair o que a gente chama de papel da justiça. O que é o papel da justiça? Vai cair algum filósofo, e perceba, no Enem de 2023 e 2022, a gente teve o filósofo que é mais cobrado nessa habilidade, que é o Michel Foucault. Então Foucault, com a ideia da sociedade disciplinar, ele vai trazer, né, o papel da justiça como, de fato, aquela instituição que vigia e pune os homens, né, no sentido de organizar a sociedade e impedir que a sociedade se torne uma guerra de todos contra todos. Então você tem aí um autor que é muito, 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 muito importante, tá? Então o papel da justiça, cara, ou para Foucault, ou tem uma outra coisa que eles gostam muito também, a questão do contrato social, que também cai muito aqui. Às vezes pode cair as duas, né, em seguida. Quando não cai o Foucault, cai o papel do contrato social. Então você pode apostar que uma dessas duas vai estar presente aí, com certeza. Um outro conceito que cai muito na prova, já vindo aqui para a habilidade 24, é o conceito de cidadania. Cara, e aí cidadania, você vai ter que dominar os diferentes tipos de cidadania. Então, por exemplo, você vai ter que dominar o que é cidadania social, o que é cidadania política, o que é cidadania civil, e você vai ter que dominar também como no Brasil, e isso é muito importante, porque sempre cai alguma coisa sobre Constituição brasileira, né, alguma Constituição brasileira. Então já caiu a Constituição de 1891, como era o voto na Constituição de 1891, já caiu como era o voto na Constituição de 1932. Então perceba, você tem sempre algo relativo à cidadania política no Brasil, né? Quem pode votar, quem não pode votar, porque isso se relaciona com a democracia, né? Com uma sociedade mais ou menos democrática. Então, saber a história do voto no Brasil, no Enem, é muito importante. Muito, muito importante. Então, dominar o conceito do que é voto censitário, dominar o conceito do que é voto, sufrágio universal, entender quando as mulheres puderam votar no Brasil, quando os analfabetos puderam votar no Brasil. Então, isso aqui é muito, 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 muito importante mesmo, tá?
Outro ponto importantíssimo aqui, né? Na habilidade 21, os papéis dos meios de comunicação. O que é isso? É basicamente como revistas, jornais e instituições políticas que tentam controlar os meios de comunicação atuam dentro do Brasil e do mundo para tentar construir essa vida social. É aqui, por exemplo, e por essa habilidade, inclusive aqui, ó, que cai muito Vargas na prova. Por exemplo, cai o Departamento de Imprensa e Propaganda. Se você botar DIP, Vargas, Enem, você vai ver várias questões de Enem sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então não dá para você ir sem dominar não só esse conteúdo, mas essa habilidade, beleza? Cara, já dei vários conceitos aqui que vão estar presentes na sua prova, só que tem uma parada muito importante, beleza? Porque você pode fazer isso, inclusive, com toda a matriz de referência. Eu não vou fazer porque o vídeo ficaria muito longo, mas o meu ponto com esse vídeo não é esse de fato. Vou te tirar do meu PC para te explicar de onde vem essa previsão e por que essa previsão por si só, ela não é importante ainda, tá? Cara, presta atenção em mim. Eu te falei tudo isso, não te falei? Falei de conteúdos que podem estar na prova. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que essas habilidades todas que eu mostrei para você, elas possuem inúmeros padrões. E são padrões que eu não conseguiria mostrar aqui. Nem que eu quisesse criar um canal só para isso, tá? Só dedicado a mostrar os diferentes padrões. Por quê? Porque na prova do Enem, o conteúdo, ao contrário do que o cursinho conteudista te ensina, ele não é o fim, mas ele é o meio. Então Vargas não é o fim do que vai cair na tua prova. Vargas é o meio do que vai cair na sua prova. Ué, Rafael, como assim o meio? Cara, o Vargas é o conteúdo escolhido a partir do qual o Enem vai medir se você domina aquela habilidade ou não. Então, por mais que você veja esses conteúdos, e que são importantes, que muitas vezes te ajudam, né, a resolver essas questões, lá na plataforma Rafael Duarte, a gente trabalha esses conteúdos porque a gente sabe que você vai precisar deles caso eles apareçam na prova, mas mesmo que você domine esse conteúdo, cara, muitas vezes essas habilidades elas não caem de uma perspectiva desse conteúdo que é familiar. Às vezes elas podem cair, por exemplo, com conteúdos que você nunca vai ver no cursinho. Porque a prova do Enem ela tem essa característica. Ela é uma prova ligada a questões da atualidade, questões que exigem do aluno um pensamento crítico. Então, muitas vezes mesmo, o que importa não é dominar esse conteúdo A, B ou C. Na verdade, é dominar essa habilidade. Então, de fato, ali, na habilidade 21, identificar o papel de um meio de comunicação na construção da vida social. Então, por exemplo, entender que esse meio de comunicação ele pode manipular a vontade popular, ele pode mobilizar a vontade popular e, a partir daí, treinar diferentes cenários em que ele manipule a vontade popular e que ele mobilize, né, politicamente a população. São as formas pelas quais o meio de comunicação pode interferir na construção da vida em sociedade. Só que para fazer isso não adianta você ficar lá no cursinho, não adianta mesmo. Você precisa ter uma abordagem que consiga te ensinar como é que essas habilidades funcionam e consiga, de fato, fazer com que você crie as ferramentas para exercer essa habilidade na hora da prova. Por isso, mais uma vez, eu te convido, se você gostou dessa previsão, se você, cara, fez aí, pesquisou no Google, né, as questões que eu falei, eu mesmo já é um enenzeiro de segunda, terceira viagem, sabe que o que eu tô falando faz sentido, que você vá no link aqui da descrição e que você, de fato, conheça a plataforma Rafael Duarte, a maior plataforma do Brasil no ensino de habilidades e competências para a prova de ciências humanas do Enem, beleza? Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você sabe que tem um amigo teu que tá perdidinho, que precisa de uma previsão do que cai na prova, né? Acho que a prova de humanas não é só interpretação. Compartilhe esse vídeo com ele. E é isso, galera. Se você quer aprender mais sobre a matriz de referência ainda, né? Pra não estar convencido, não, acho que isso aí é mó enrolação, esse cara tira vozes da cabeça. Cara, eu vou deixar um vídeo aqui do lado sobre a matriz de referência e como ela pode salvar a tua prova de humanas do Enem, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço pra vocês e a gente se vê na próxima.